Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu, Deus, que sou um Espírito Santo, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas essas coisas, como está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Se Deus, que é um Espírito Santo, deu uma forma para a luz, o que ou quem é essa forma? João, capítulo 12, versículo 46. Eu, Cristo Jesus, sou a forma da luz, a forma de um Deus que é Espírito e Santo, que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, no pecado, como está escrito em João capítulo 12, versículo 46. Mateus capítulo 17, versículo 2. E Jesus transfigurou-se diante deles, diante de Pedro, Tiago e João. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, como está escrito em Mateus, capítulo 17, versículo 2. Antes do Deus, que é o Espírito Santo, se formar em uma pessoa, em uma forma, no corpo do Filho, Cristo Jesus, qual era então a sua aparência? Mateus capítulo 17, versículo 5. E, estando ele ainda a falar, eis que Deus, que é um Espírito e Santo, apareceu e falou como uma nuvem luminosa, e os cobriu. E da nuvem luminosa, que era o Deus Espírito Santo, saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, Cristo Jesus, em que me comprazo, escutai-o, como está escrito em Mateus, capítulo 17, versículo 5. Se Deus é um Espírito e Santo, é luz, é santidade, e tomou uma forma, um corpo, o do seu Filho, Cristo Jesus, o Príncipe da Paz, por que então ele criou as trevas, o pecado e o mal, como está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Romanos, capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus, o Criador, replicas, contesta e pede satisfação? Porventura a coisa formada, o Filho, Cristo Jesus, ou o homem, dirá ao que a formou, o Deus Pai Criador, por que me fizeste assim? Ora, porque não tem o oleiro, o Deus Pai Criador, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra, o seu Filho primogênito, Cristo Jesus, e nós seus irmãos, e outro vaso para a desonra, o diabo e os seus filhos? E que direis se Deus Pai, o Criador, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, o diabo e os seus filhos, preparados, formados para a perdição, para a condenação e morte eterna, para que também Deus desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, ou seja, o seu Filho primogênito, Cristo Jesus, e nós, seus irmãos, que para a glória já dantes preparou, formou, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como está escrito em Romanos, capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Jesus te ama, e que direis se Deus Pai Criador
querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, o diabo e os seus filhos, que foram preparados, formados para a perdição, para a condenação e morte eterna, para que também Deus desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, ou seja, o seu Filho primogênito, Cristo Jesus, e nós, seus irmãos, que para a glória já dantes preparou, formou, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como está escrito em Romanos, capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Amém? Dani e Miguel.